uma viagem. O céu estava escuro e ameaçador quando o grupo aventureiro percebeu que havia se desviado do caminho. Laura segurava o mapa com uma expressão frustrada. Deveríamos ter chegado ao ponto de acampamento há horas, disse ela, observando as árvores densas ao redor. Devemos voltar, sugeriu Victor, seu namorado, enquanto carregava uma mochila pesada. É melhor do que continuar sem saber onde estamos. Antes que pudessem decidir, uma rajada de vento trouxe um som distante ou o badalar de um sino. Vocês ouviram isso? Perguntou Elias, o guia local. Seguindo o som, chegaram a uma clareira. Ali, escondida pela vegetação, estava uma cidade pequena e pitoresca. Casas de madeira alinhadas, uma praça central com um grande relógio e uma torre de igreja em ruínas dominavam a paisagem. Não havia carros, nem sinal de movimento humano. O que é este lugar? Perguntou Sofia, uma jovem fotógrafa. O nome da cidade está apagado na placa, disse Elias, apontando para a entrada desgastada. Nunca ouvi falar dela. Apesar da aparência abandonada, algo parecia errado. O relógio da praça marcava meia-noite, e as janelas das casas estavam iluminadas. Talvez os moradores sejam reservados, sugeriu Laura. Explorando a cidade, notaram que as casas estavam em bom estado, mas os detalhes eram estranhos: portas semiabertas, mesas postas com pratos vazios, roupas no varal como se o tempo tivesse parado. Não gosto disso, murmurou Elias. Quando uma chuva fina começou a cair, decidiram procurar abrigo em uma casa próxima. A casa onde se abrigaram estava intacta, mas o cheiro de mofo e madeira velha invadia o ar. Vamos esperar a tempestade passar. Amanhã encontramos o caminho de volta, disse Laura, tentando soar confiante. Victor espiou pela janela e viu algo que os fez reagir: um homem idoso atravessava a rua em direção à praça. Ele caminhava devagar, com passos curtos, carregando uma cesta. Finalmente alguém, exclamou Victor, apressando-se para falar com ele. Quando se aproximaram, o homem não reagiu. Com licença, chamou Laura, mas ele continuou andando como um autômato. Victor tocou em seu ombro, e para surpresa de todos, o homem se virou, olhou diretamente para eles, e seguiu em frente sem expressão. Isso foi bizarro, murmurou Sofia. À medida que a noite caía, mais moradores surgiam, todos repetindo ações mecânicas. Uma mulher regava flores imaginárias, um jovem varria um chão limpo. O som do sino ecoou novamente, mas dessa vez, parecia um grito arrastado. Subitamente, os moradores começaram a se mover freneticamente, gritando e correndo como se fugissem de algo invisível. Precisamos voltar para casa, agora, gritou Elias. Dentro da casa, o grupo ouviu passos pesados, portas batendo, vidro quebrando. O que está acontecendo lá fora? Perguntou Sofia, tremendo. Ninguém respondeu, apenas esperaram aterrorizados até o caos cessar. Quando o sol nasceu, a cidade parecia ter voltado à normalidade. Os moradores retomaram suas ações repetitivas, como se nada tivesse acontecido. Laura espiou pela janela. A mulher estava novamente regando flores imaginárias. Isso não é normal. Eles estão fazendo tudo exatamente igual, disse. Sofia, com sua câmera em mãos, saiu cautelosamente para fotografar. Se isso for uma ilusão coletiva, quero provas, disse, embora sua voz estivesse cheia de incerteza. Enquanto exploravam, Elias encontrou uma casa diferente das outras. As janelas estavam empoeiradas e a porta, trancada. Após algum esforço, ele conseguiu arrombá-la. Dentro, encontraram pilhas de jornais antigos. Talvez isso nos diga onde estamos, disse Elias, folheando as páginas.
Os jornais falavam de um grande incêndio que devastara a cidade décadas atrás, matando todos os moradores. A data da última edição era estranha, 24 de julho de 1948. É como se o tempo tivesse parado, murmurou Laura. Vitor encontrou um calendário na mesa. O dia também é 24 de julho, disse, com as mãos trêmulas. De repente, o sino tocou novamente, o mesmo som da noite anterior. Não pode ser, disse Sofia, olhando para o relógio da praça que marcava meia-noite. Estamos presos, disse Elias, com o rosto pálido. O tempo aqui se repete. Um ciclo eterno. O grupo estava em pânico. Vamos sair daqui agora, insistiu Laura, assumindo a liderança. Eles pegaram as mochilas e seguiram em direção à estrada principal. Mas, após quase uma hora de caminhada, encontrarão-se de volta à entrada da cidade. Isso não faz sentido, gritou Vitor, chutando uma pedra com frustração. Elias olhou para o horizonte, preocupado. É como um labirinto. Não importa a direção que tomemos. De volta à praça, tentaram interagir com os moradores. Talvez eles saibam como sair, sugeriu Sofia. Mas, mesmo gritando e sacudindo-os, os moradores permaneceram indiferentes. Finalmente, um homem mais lúcido murmurou algo: o ciclo precisa ser concluído. O grupo voltou à casa onde haviam se abrigado, abalados. À noite, o sino tocou novamente. Mas dessa vez, algo mudou. Laura teve uma visão com seu corpo deitado na rua, imóvel, com marcas de queimaduras. Elias viu cortes profundos em seu pescoço. Todos começaram a ver versões de suas próprias mortes, em diferentes cantos da cidade. Ela está nos puxando para o ciclo, disse Sofia, com lágrimas nos olhos. Não, gritou Elias. Se ficarmos juntos, resistiremos. Mas no fundo, ninguém sabia se seria possível. A madrugada trouxe um silêncio pesado. Elias vasculhava a casa freneticamente enquanto os outros observavam, em silêncio. Se estamos presos nesse ciclo, deve haver algo que quebre isso, murmurou, revistando gavetas e armários. Finalmente, encontrou um diário antigo, escondido sob uma tábua solta. As páginas pertenciam ao antigo prefeito da cidade e detalhavam os últimos dias antes do incêndio. Uma passagem chamou a atenção: o ciclo foi selado para proteger o mundo exterior de nossa maldição. Apenas um sacrifício pode nos libertar, um estrangeiro deve tomar nosso lugar antes da última badalada. É isso que o homem na praça quis dizer, disse Laura. Para quebrar o ciclo, um de nós precisa morrer. A tensão aumentou. Vitor foi o primeiro a se manifestar. Isso é loucura. Por que nós? Não temos nada a ver com essa cidade. Por que estamos aqui agora? Disse Elias. Estamos presos. Se ninguém fizer isso, vamos continuar revivendo essas noites até a cidade nos consumir. Quando o sino tocou, marcando meia-noite, as visões voltaram, mais intensas. Sofia viu seu corpo afundando em um rio, presa por uma mão invisível. Vitor viu chamas consumirem sua carne. Elias finalmente falou: eu faço isso. Talvez fosse o destino que eu viesse aqui. Antes que alguém pudesse impedir, Elias saiu e caminhou até a praça. O grupo seguiu à distância, paralisado pelo terror. No centro da praça, sob o relógio que marcava meia-noite, Elias se ajoelhou. Quando o sino tocou pela última vez, ele soltou um grito que ecoou pela cidade. A luz dos postes piscou, e então tudo ficou em silêncio. A cidade começou a se desintegrar em uma névoa espessa. O grupo observou, tremendo, enquanto a praça desaparecia,
levando consigo os habitantes e Elias. O amanhecer trouxe um alívio estranho. Laura, Vitor e Sofia estavam de volta à estrada pela qual haviam entrado, como se nunca tivessem pisado na cidade. Ele nos libertou, sussurrou Sofia, com lágrimas nos olhos. No entanto, algo estava diferente. Enquanto caminhavam pela trilha, Sofia parou de repente e apontou para a borda da floresta. Lá, entre as árvores, estava Elias. Seu rosto estava pálido, seus olhos fixos, e sua expressão vazia. Ele não disse uma palavra, apenas os observou. Quando Laura tentou se aproximar, ele desapareceu, como uma sombra na neblina. Quando chegaram ao vilarejo mais próximo, o relógio na praça chamou a atenção. Era idêntico ao da cidade fantasma. E, para o choque de todos, os ponteiros marcavam exatamente meia-noite.